Estamos de volta para o nosso terceiro episódio do caso Isabela Nardoni com o nosso querido Sembranelli. E agora vamos falar sobre o plenário do júri. E Sembranelli, de pronto, eu estava também nessa época no júri, eu me lembro que foi a época que houve a alteração legislativa, que as regras do júri foram mudadas, foram alteradas. Você não podia mais fazer leitura de peças, a quesitação era diferente, você não podia usar a pronúncia como argumento de autoridade, entre outras coisas. O que isso alterou a sua estratégia ou motivou uma estratégia diferente no caso Isabela? Bom, essa mudança realmente ela foi complicada, porque eu tinha um processo muito grande, né? Ele já tinha naquela altura cerca de 30 volumes, muitas perícias, muitos depoimentos, e isso era muito complicado imaginar como deveria ser transmitido para os jurados, porque não basta o seu conhecimento, basta você, é necessário que você transmita para o jurado algo compreensível, para que ele possa formar sua convicção. Então, a questão da leitura de peça, eu nunca usei, para falar a verdade, leitura de peça. Nunca em júri eu pedi. Eu sempre preferi expor para os jurados, mostrando o que era importante ou não. Mas nesse caso era diferente, porque nós tínhamos ali perícias de última geração, que deveriam ser expostas, e é muito difícil você, durante a sua fala, mostrar isso. Então a estratégia ela começou já quando eu cumpri o artigo 422, né? Eu preferi levar só 4 testemunhas, apesar de poder levar muito mais. Então eu escolhi as seguintes testemunhas para que elas fossem ouvidas. Eu escolhi a mãe da Isabela, porque ela iria falar sobre a relação com o réu e com a madrasta. Ela poderia contar a história da filha, enfim, tudo aquilo que havia acontecido na vida daquelas pessoas. Eu arrolei a delegada para contar aqueles 30 dias da investigação policial, que foram os mais turbulentos do caso. Eu arrolei o médico legista para que ele pudesse relatar os ferimentos suportados pela vítima. Havia naquele momento uma oposição da defesa com relação a essa asfixia mecânica. A defesa negava que ela tivesse sido asfixiada. E a defesa tinha interesse nisso exatamente porque ela criava mais dúvidas para o caso. Então eu resolvi levar lá no plenário o legista. Levei a perita que coordenou todo o trabalho do Instituto de Criminalística, e levei... eram apenas essas testemunhas que eu queria que estivessem presentes. A mãe, a delegada, o legista e a perita do IC. 4 testemunhas. Porque eu não queria também alargar muito essa prova. Eu queria que eles contassem a história de esses episódios todos sem que eu precisasse, durante a minha fala, perder tempo. Então eu levei a delegada e fiz todas as perguntas relacionadas à investigação. Eu já abreviava bastante a minha sustentação. O legista eu levei também, e aí eu tive que usar algo que eu também não costumava usar, que era o PowerPoint. Tá? Eu nunca levei isso em plenário algum, mas nesse caso eu precisei levar, porque eu até pedi licença para os jurados para poder mostrar as fotografias que o IML fez do laudo lá da vítima. Então, o que aconteceu? Os legistas, eles, durante o exame, eles foram mostrando órgão por órgão da menina e aonde é que estavam aqueles sinais da asfixia sofrida por ela. Então, eu precisava que o jurado visse, que o perito contasse e o jurado visse aquelas lesões, para ficar caracterizada a asfixia mecânica. As perícias do Instituto de Criminalística, eu fiz a mesma coisa. Para você ter uma ideia, o legista prestou um depoimento de 6 horas e a perita do IC de 7 horas. Por quê? Eu esgotei toda a fundamentação durante a oitiva dessas testemunhas, para não ter que, nas minhas 2 horas, expor perícias que tinham mais de 400 páginas. Né? Então, a mãe contou os fatos envolvendo aquelas famílias, a delegada a investigação, o legista o laudo de exame de corpo de delito e a perita
contou sobre as perícias de local feitas no caso, as cronometragens, a reprodução simulada. Tudo isso facilitou tremendamente o meu trabalho. Por quê? Quando eu tive as minhas 2h30 para me manifestar, eu já tinha isso tudo mastigado para os jurados. Eles já haviam visto todas as fotos, eles já haviam visto todos os depoimentos prestados por essas pessoas. E alguns detalhes curiosos até. No caso dos legistas, foram 3 os que atuaram no dia. Eles fizeram um exame no corpo da Isabela. Havia um que tinha uma experiência gigantesca no Instituto Médico Legal, mais de 30 anos de serviço. E 2 que tinham uma experiência menor, mas um deles era professor da Faculdade de Medicina da USP. Estava acostumado a explicar. Quem que eu escolhi para prestar depoimento? Claro, o professor, porque ele tinha mais desenvoltura. E eu o levei no dia do plenário para que ele explicasse milimetricamente cada ferimento sofrido pela Isabela. E levei cerca de 22 livros de medicina legal que eu ia abrindo e lendo quais eram os sinais de uma asfixia, na modalidade esganadura, e perguntando para ele, esse sinal estava na Isabela? E ele dizia sim, esse sinal estava, e eu fui expondo livro por livro para ele, por isso que demorou tanto. Para você ter uma ideia, foi assim um depoimento tão contundente que a defesa abandonou durante a sua exposição a argumentação contra a asfixia sofrida pela vítima. Abandonou. Ela simplesmente concordou que a menina sofreu uma asfixia mesmo e não negou que os jurados afirmassem esse quesito. Então, a estratégia minha era de deixar o meu tempo apenas para expor para os jurados de uma maneira simples de compreender aquilo que eles já haviam visto durante 3 dias de julgamento, quando essas testemunhas foram ouvidas. Isso eu posso dizer que facilitou tremendamente. Porque se não fosse isto, eu ficaria ali no emaranhado de documentos em 2h30, tentando falar e convencer os jurados, para depois a defesa vir e dizer que tudo aquilo era invenção da promotoria. Então eu preferi levar os profissionais, usar o tempo, e aí o tempo é ilimitado, eu poderia ouvir uma perita durante 2 dias, se eu quisesse, para que ela falasse de toda a prova, o jurado entendesse e depois eu viesse durante a minha fala e só arrematasse. Tá? Então, em casos de grande repercussão, casos gigantescos, talvez seja uma estratégia boa aí para quem atua no júri, você usar esses depoimentos para abreviar o seu trabalho de exposição durante os debates. Tá? E foi uma estratégia que resultou positiva. Até porque é um linguajar muito técnico e eles explicam melhor e você teria dificuldade até para Sim. buscar as provas ali, apontar cada uma. Então, com certeza, uma estratégia muito Sim. inteligente. Sembranelli, quantos dias de julgamento? Eu pergunto isso para você não só pelas testemunhas, não só também pelo... eu perguntei para você aqui no início a respeito do psicológico do promotor, mas tem o preparo físico do promotor, tem o preparo físico dos jurados, porque imagina, vários dias de julgamento, um jurado mais velho também, que tenha problema de saúde, não vai suportar. Isso também pesou na sua estratégia para a escolha, para a composição. Escolha, quando eu digo, é um sorteio, você tem recusas, mas assim... para a composição do conselho de sentença? Sim, isso era uma grande preocupação minha, porque eu sabia que seria um júri assim, muito carregado emocionalmente, porque ele estaria sendo acompanhado por todo o Brasil. O plenário era pequeno, mas ele estava completamente lotado. Havia um batalhão de jornalistas cercando o fórum, e a minha preocupação era de que o júri tivesse um início e um fim. Por quê? Em momentos que antecederam o julgamento, todo mundo me perguntava qual a estratégia da acusação, quais são os principais pontos que a acusação vai expor. E eu dizia, eu só vou fazer isso no júri. O júri que tem o endereço dos meus argumentos. Não tem sentido agora eu ficar falando qual a estratégia da acusação antes. Isso eu não vou fazer. Então eu não queria que o júri começasse e ele fosse interrompido por qualquer motivo. Por quê? Porque a defesa saberia qual era a minha estratégia. E aí, na próxima sessão, ela poderia se armar contra isso. Então, a minha preocupação era colocar jurados, não só que fossem equilibrados, mas que fossem, acima de tudo, fisicamente em condições de aguentar
aquela sessão que seria pesada. Tá? Nós fizemos o julgamento em março, ainda era verão, foi no Fórum de Santana, porque o juiz não quis mudar para a Barra Funda, que tem uma instalação melhor. E um detalhe, lá em Santana, os quartos onde os jurados ficaram não tinham ar-condicionado. Então, era um problema isto também. E o jurado, ele fica assim, afastado da casa, ele não pode ir ver televisão, ele não pode usar o celular, ele não pode conversar sobre o processo, ele não pode ler jornal, não pode fazer nada. Ele tem que ficar o tempo inteiro ali, comendo, participando do julgamento e se recolhendo longe da família. Então, o medo que eu tinha, o receio que eu tinha, é de que um jurado, que tem também suas limitações físicas, pudesse não suportar, e aí o júri teria que ser dissolvido e nós teríamos que marcar uma nova data. Pior, a defesa saberia toda a minha estratégia. Então eu queria, porque queria, colocar jurados novos. Tá? Houve um episódio, né, que eu até achei curioso. Uns dias antes do julgamento eu estava assistindo um programa de televisão, né, claro, sobre o caso, e havia uma mesa redonda, né, uma apresentadora reuniu lá um advogado, um bombeiro, um farmacêutico, uma dona de casa. Todo mundo ia dar uma opinião assim, sobre como seria a estratégia da acusação e da defesa no júri Isabela para a escolha dos jurados. Eu achei curioso, até achei engraçado, porque todo mundo ali foi unânime em dizer: o promotor vai escolher jurados antigos, jurados mais de idade, porque são pais, avós, e sabem o que seria perder uma filha, uma neta. Com certeza que serão jurados experientes. E eu pensei exatamente o contrário, não. Eu vou escolher jurados que sejam mais jovens, primeiro porque fisicamente podem aguentar mais. Segundo, porque eu quero jurados que assistam esses episódios do CSI, porque nós teríamos ali perícias de última geração que nós acostumamos a ver na televisão só. Então, os jurados iriam olhar ali o Instituto de Criminalística de São Paulo fazendo um trabalho de excelência e que ele somente achou que seria possível em Hollywood. Tá? Então, eu queria jurados que assistissem Netflix, que assistissem tivessem o tempo inteiro conectados à internet, que pudessem ter resistência. E assim foi feito. Os jurados que eu entendi que deveria compor o conselho eram, de fato, mais jovens, e eu estava certo, porque eles aguentaram o tranco, foram do início ao fim, fizeram reperguntas para as testemunhas, para os réus, acompanharam com extrema atenção tudo aquilo que eu falei, né? Sabiam das perícias, porque já haviam visto na televisão, e o resultado foi o que todos nós sabemos, né? Eles acolheram o pedido que foi feito. Então, tudo isso, André, precisa ser milimetricamente planejado antes, para você não ser surpreendido durante. Tá? Imagine toda essa estratégia, todo o trabalho feito em 2 anos, e o jurado no meio tem uma dor de cabeça ou uma enxaqueca que impeça ele de continuar, e aí nós teremos todo o trabalho perdido. Então, a necessidade de termos um júri que começasse e terminasse era total, e eu agi dentro dessa estratégia. E imagina recomeçar tudo, né? Uma dissolução do conselho de sentença seria catastrófico aí nessa situação, né? Mas você falando dessa questão desse tempo do julgamento, me veio à cabeça também que houve uma estratégia por parte da defesa, depois da oitiva da mãe da Isabela, de não dispensá-la. Isso também foi algo crucial para o julgamento, não foi? Sim, foi um momento difícil, porque a defesa, depois da oitiva da mãe da vítima, que foi a primeira, logo no primeiro dia ela foi ouvida, o juiz perguntou se as partes dispensavam a testemunha, e ele se opôs. Ele disse que queria uma cariação dela com os réus, que somente seriam ouvidos provavelmente na quinta-feira, 3 dias depois. Então, a testemunha não é como nos Estados Unidos, né, que a testemunha às vezes ela é dispensada, volta. Não, aqui no Brasil a testemunha ela fica recolhida, incomunicável, não pode falar com ninguém, porque ela não pode sofrer nenhum tipo de influência. E ela fica lá recolhida num apartamento, ao lado de um oficial de justiça, não pode falar com a família, não pode usar celular, nada, nem ir para casa. Tá? Então, a defesa fez isso, na verdade, porque ela queria afastar a mãe da plateia. Porque se ela fosse dispensada, no momento seguinte ela iria para a plateia.
E o jurado estaria o tempo inteiro olhando para a mãe da vítima ali sentada. Então, ele queria afastar ela da plateia. Mas esse tiro saiu pela culatra. Por quê? Porque isso se revelou uma atitude até cruel. Porque além dela perder a filha, passar por todo esse procedimento, né, dolorido, ela ainda foi custodiada, a palavra certa é essa, ela foi custodiada numa sala do tribunal por vontade do advogado. E eu todo dia perguntava para o juiz se o advogado iria insistir nessa proposta de mantê-la longe do plenário. Tá? Ela foi mantida até o interrogatório dos réus, depois o advogado concordou com a dispensa dela, mostrando que ele não queria cariação, coisa nenhuma. Ele queria, na verdade, mantê-la longe da plateia. Ela nem ficou para o julgamento, ela foi embora para casa porque ela estava em situação psíquica um pouco desfavorável já, estava estressada. E aí nós fizemos o resto do julgamento sem ela mesmo, presente ali como espectadora. Eu vou aproveitar esse gancho seu, além da uma atitude assim, quase de crueldade, depois de tudo que essa mulher passou, ainda ter que se submeter a uma situação dessas. Mas você falou do desequilíbrio psíquico dela, lógico, numa situação dessa completamente justificável, mas aí a gente vai entrar num ponto que eu tenho interesse e chegamos no plenário, o interrogatório dos réus. E eu falo o seguinte, nós estamos falando de uma mãe que perdeu uma filha e um pai que é réu. E eu queria perguntar sobre isso, sobre os interrogatórios. Por exemplo, você disse na fase de instrução que eles tiveram 2 oportunidades. Foram ouvidos também na fase de inquérito e foram ouvidos em plenário. Então foram ouvidos em 4 oportunidades. Eu queria saber a sua impressão também, não só como profissional, como promotor, mas como ser humano também, não só da versão, queria saber, obviamente, a versão apresentada por eles, se houve divergência nesse curso de interrogatórios e também, mas principalmente, a reação do réu diante de tudo isso. Porque um pai que perdeu uma filha, como que ele estava? Estava calmo, tranquilo, a frieza do pai em relação a uma filha que morreu. O interrogatório dos réus em plenário, como eu disse, ocorreu no 3º dia. Do 3º para o 4º dia. No 4º dia, foi na quinta-feira. O júri começou numa segunda, na quinta-feira eles foram ouvidos. Durou o dia todo. Foi um dia só para os 2 interrogatórios. Horas e horas. E as partes, claro, agora a lei também não muda só a favor da defesa, muda também a favor da acusação, e aí nós pudemos inquirir também os réus diretamente. E foi importante, por quê? Por ocasião dos interrogatórios anteriores, principalmente aqueles na fase policial, nós não tínhamos o quadro de perícias totalmente formado ainda. Então eu não tinha tudo visualizado de acordo com a versão que eu estava defendendo. Só que em plenário eu já tinha toda essa formação. Eu já tinha o depoimento colhido, os depoimentos todos da fase policial, os depoimentos da fase judicial, de todas as testemunhas, todas as perícias e tudo aquilo que havia sido colhido em plenário, porque todas as testemunhas já haviam sido ouvidas, inclusive os peritos, que foram os primeiros. Então, quando eles sentaram ali, o primeiro, para fazer o seu depoimento, eu já tinha um quadro nítido de tudo aquilo que havia acontecido no processo. E aí eu pude fazer uma inquirição milimétrica de horas, apontando cada contradição que eles cometeram ao longo dos seus depoimentos. Então eu perguntava, mas o senhor desceu imediatamente após e foi cronometrado 2 minutos. E na sua versão, o senhor está dizendo que antes o senhor ficou conversando com a sua esposa lá em cima no apartamento, o que a perícia desmentiu, queria que o senhor explicasse. Ele não conseguia explicar. E aí ele chegou embaixo, a menina estava caída, ela não havia morrido ainda. E ele simplesmente ficou preocupado se havia sumido alguma coisa no apartamento de valor. E aí eu perguntei diretamente para ele, por que o senhor não socorreu sua filha? Um pai teria pego a filha ali no meio e saído desesperado para socorrer. Por que o senhor não socorreu? Ele não respondeu. Falou, mãe, eu estava ali preocupado. Não, por que o senhor não... E aí eu fui pressionando. E é claro, isso diante dos jurados tem um peso gigantesco. Quando você questiona os réus, cada contradição que eles apresentaram, e eu já sabia, porque o processo estava na minha cabeça. Hoje nós estamos falando de um processo cujo julgamento aconteceu há 15 anos, e nós já não temos mais tudo
vivo na cabeça. Mas você pode ver que eu ainda me lembro de muita coisa. Imagine como é que estava a minha cabeça no dia do julgamento, depois de ter estudado milimetricamente tudo e ter participado de toda a instrução. Eu fiz tudo, até as precatórias que foram para Maceió e para Bahia, eu acompanhei. Eu acompanhei a oitiva com os colegas de lá. Então eu sabia de tudo aquilo que havia acontecido no processo. Eu tinha cada depoimento, cada vírgula, cada palavra na minha cabeça. Então eu pude questioná-los de maneira ampla, geral e restrita. E eles caíram em centenas de contradições que eles não souberam explicar para os jurados. E isso vai minando a confiança. O jurado, ele acredita, ele estabelece a sua verdade e ele vai tentando montar a história de acordo com essa verdade, de acordo com o que ele vê no plenário. O júri é isso, ele vai acreditar no que o promotor está falando ou que a defesa está falando. E se o réu ele começa a entrar em contradição, isso tem uma repercussão negativa intensa, isso vai se refletir na votação. Então, eu queria que os jurados tivessem a nítida ideia de que eles estavam mentindo. E eu consegui, tá? Porque eu inquiri ele primeiro, depois ela, ela não sabia o que ele havia dito, porque eles não podem ficar na sala, né? Então, ela teve que se ausentar e ele foi primeiro inquirido. Então, eu fiz todas as perguntas para ele, obtive todas as contradições e depois eu a questionei em cima dessas contradições. E ela apresentou outras contradições ainda, mais diferentes ainda. Então, ela chegou ao cúmulo de desmentir o próprio companheiro. Tá? E isso vai repercutindo muito mal. Você que atua no júri sabe que o réu ele tem a oportunidade de falar para os jurados. Mas se ele falar mentira, o jurado vai interpretar isso a seu desfavor e vai condená-lo. Tá? Então, isso também foi uma estratégia extremamente importante, uma inquirição longa dos réus para que eles mostrassem para os jurados claramente que eles não estavam falando a verdade. E aí, no momento seguinte, que foi na sexta-feira, nós reabrimos a sessão já com a palavra com o promotor. E aí eu pude, em 2h30, fazer um apanhado de tudo aquilo que a investigação colheu, a instrução, o que eles viram em plenário, porque os peritos foram ouvidos diante dos jurados, e aí eu fiz o meu arremate final, mostrando a linha do tempo, as contradições, os detalhes, a prova, tudo aquilo que foi produzido pela acusação, e pedi a condenação. Esperei que a defesa, que estava mais perdida do que segue em tiroteio naquele julgamento, falasse. Claro que eles não conseguiram convencer ninguém, ele não conseguiu nem preencher todo o tempo, tá? Ele não sabia nem o que dizer para os jurados diante da contundência do que foi produzido e partimos para a sala especial para votação. Sensacional, sensacional. Encerramos aqui a parte de plenário e a gente vai para o último episódio para falar de mais alguns detalhes e o que seguiu depois do caso Isabela. Teve né? desdobramento nos tribunais, né? Então a gente vai falar sobre isso e outros pontos importantes aí da sua carreira, tá bom? Tá bom.